Eu vou voltar muito atrás na história, porque Shema e Avtalion, eles vêm de convertidos e eles são descendentes do rei Sanherib. Sanherib foi um arqui-inimigo do povo de Israel há 500 e tantos anos antes da época deles. Como nós sabemos, Yaakov, quando ele estava na casa de Lavan, Lavan enganou o patriarca Yaakov. Yaakov queria se casar com Rachel e Lavan fez de tal maneira com que, ao invés de se casar originalmente com Rachel, Yaakov Avinu acabou se casando com Leia. E mais tarde, Yaakov acaba se casando com Rachel. Ele teve os filhos de Leia e teve os filhos de Rachel. Na descendência de Leia, aquele filho que ficou com o poder da realeza foi o filho Yudá, da onde que sai a casa de David, Amelech, o rei do povo de Israel por todas as épocas. Mas também, da casa de Rachel, houve um filho que ele ficou com o poder da realeza, porque de Rachel veio Yosef, e de Rachel veio também Benjamim, da onde surgiu posteriormente o rei Shaul. Porque no futuro, o povo judeu acabou dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era chamado Israel. Os reis do reino do norte eram descendentes de Efraim, que é um filho de Yosef Atzadik. E o reino do sul é liderado por um rei da casa de David, e é chamado Yehudá. Infelizmente, esse cisma, essa cisão do povo judeu em dois reinos, acabou criando espaço para a destruição de um dos reinos, que é o chamado Reino do Norte, e para o exílio das 10 tribos, o que gera as histórias das 10 tribos perdidas. Que havia um rei, que esse rei é o chamado rei da Síria, chamado Sanherib. E esse rei Sanherib foi aquele que atacou o reino do norte e destruiu o reino do norte. Na época, quando Sanherib ia atacar o reino do sul, esse rei reuniu um exército imenso, um exército de 185 mil soldados, que fizeram o cerco a Jerusalém. O rei do nosso povo se chamava Hisquiel. Hisquiel era um rei, uma pessoa muito grande. Para nós termos ideia, Hashem queria fazer desse rei Hisquiel Mashiach. Na noite antes que eles atacassem, Hisquiel, ele pegou e falou: Hashem, eu não tenho condições de enfrentar esse exército, mas eu confio no Senhor, está nas suas mãos. E ele foi dormir tranquilamente. No dia seguinte, o exército de 185 mil soldados estava totalmente disparatado. Tem as explicações as mais diversas, mas ninguém diverge que milagrosamente as tropas assírias, elas foram derrotadas. E o rei da Síria voltou para sua capital e nunca mais tentou lutar contra a cidade de Jerusalém. No dia seguinte, Hisquiel acordou e viu todo aquele milagre, e contam os nossos livros que se ele tivesse cantado uma música, imediatamente a era messiânica teria começado, porque a história do povo judeu está ligada com 10 músicas, está faltando a 10ª música, o Shir Hadash, e essa música vai acontecer com a vinda de Mashiach, e quase aconteceu naquela época. Acontece que Sanherib, ele foi uma pessoa terrível, mas por outro lado, ele voltou para casa com uma ciência. Ele sabia que tem Hashem. Consciência de que existe Hashem ficou dentro da mente dele. E gerações mais tarde, ele teve o mérito de ter 2 descendentes que são Shemaya e Avtalion.